E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias, e você sabe que nessa temporada nós estamos falando de profissões. E eu trouxe hoje aqui a voz da Arena Corinthians, ou da Neoquímica Arena, porque eu sempre critico as pessoas que não falam o nome do estádio, e eu não ia falar. Eu trouxe a voz da Neoquímica Arena, Cris Lima, muito obrigado por topar participar primeiramente, muito bem-vinda. Espero que você possa curtir aí nosso papo e nos ajudar um pouco a entender esse trabalho, essa profissão que é um pouco diferente da maioria, né? Poucas pessoas têm a oportunidade de ser a voz de um estádio e tão importante, né? Oi, Wesley, salve pessoal, tudo bem? Pois é, eu sou a Cris Lima, a famosa conhecida voz da Neoquímica Arena, como todo mundo gosta de falar, voz da Fiel, voz da Casa do Povo. Tem vários atributos aí, da qual me orgulho muito, né? Sou aí, antes de mais nada, corintiana e profissional da voz, unir o útil ao agradável. E realmente, né, o pessoal não sabe muito bem o que que é ser locutora de estádio. Eles acham que eu estou narrando, assim, que existe uma narração igual da TV ou do rádio dentro do estádio. E, tipo, não existe. É só a voz do estádio mesmo, mas para anúncios bem pontuais, né? Aí tem que dar uma explicada qual é a diferença de locução para narração. Mas é isso, né? Mas é muito gostoso. Eu amo ser a voz de um estádio tão importante, de um time tão grande do Brasil. É, e é o que você falou, né? É muito louco isso, né? Porque é como se você materializasse a personagem ou a personalidade de Uhum. uma estrutura, né? De uma obra. Passa quando você abre o teu microfone lá e faz os anúncios ou chama o time, enfim, quando você é como se fosse o estádio falando, né? Então acaba que o estádio e a Cris Lima em algum momento meio que se confunde, né? Com a personalidade. Sim, muito. O pessoal que me conhece, assim, ou não me conhece fisicamente, né, mas sabe minha voz como que é. Se não me conhece pessoalmente, ouve um pouquinho. Já aconteceu de eu passar na arena, assim, tá conversando com alguém, a pessoa olha assim e fica, nossa, você que fala? É você que é a locutora? Eu falei, sim, nossa, meu Deus, você representa muito para mim, então eu recebo um carinho enorme, porque se confunde mesmo, né? E é um lugar que é, transmite sentimento, né, para o torcedor, amor. Então ele associa isso de uma maneira que eu fui percebendo com uns anos, assim, sabe? É, Mesmo corintiano e tudo mais, mas como isso é para o torcedor que está lá sempre em todos os jogos, que paga um alto preço, né, para estar acompanhando o time. Então, tudo é uma junção, né? É um grande espetáculo dentro de um jogo de futebol. E eu sempre, quando eu venho para cá, eu gosto que a conversa aqui seja genuína, né? Então eu digo assim, eu gosto de descobrir as coisas aqui. Então eu tento me policiar, lógico que a gente tem vontade de ir lá no Google e pesquisar e saber a tua história e tal, mas eu me seguro para fazer isso. Que talvez seja o contrário do que a maioria faria. Mas eu me seguro por quê? Porque eu quero ouvir aqui, Saber. quero ouvir a primeira vez. Quero ouvir a primeira vez aqui, assim como um monte de gente vai ouvir, né? Então eu queria que você Uhum. me contasse um pouquinho assim, como que isso acontece na tua vida? Quantos anos? Qual foi o momento? Como que surgiu esse convite? Conta um pouquinho assim de como isso aconteceu na tua vida. Como é que o que que você fazia antes? O que que você ainda faz? Enfim, pô, dá um melhores momentos aí de como isso entra na tua vida. Pois é, acho que antes de mais nada, o Corinthians entra na minha vida desde que eu nasci, né? Começa por aí. Começar de lá de trás, né? E nesse meio tempo, né, crescendo aí, eu tinha bandas, né, e comecei a cantar, eu sou cantora também, né, faz muito tempo que eu não exerço essa função, comecei a trabalhar com a voz de uma outra maneira, mas eu tinha banda e cantava na Noite de São Paulo, vixe, era sexta e sábado era cheio, assim, de show para fazer, festa de casamento, baile de formatura, fazia várias coisas relacionadas à voz.
E nesse meio tempo eu comecei a fazer rádio e TV, na verdade, né? Comecei a estudar rádio e TV na faculdade, e dentro da faculdade tinha a aula de locução. E eu nem imaginava, tipo, ser locutora, nem nada, nem passava pela minha cabeça. E um professor, o Mário Vilalva, inclusive, ele me ouviu assim numa das aulas e falou: Nossa, você tem um potencial que é interessante aí na sua voz. Você já reparou nisso? Eu falei, nossa, para locução não, eu sou canto, né? Ele, ó, se trabalhar direitinho aí dá para ficar legal e tal. E eu comecei, me deu um plim assim, de verdade. Comecei a procurar cursos de locução, tanto que eu sou formada no curso do Senac, né? Como locutora, e aí começou, meu mundo da voz se abriu, assim, meu leque, né? Saiu de cantar para ser locutora, fiz uns cursos de dublagem também, e nesse meio tempo ali acompanhando o Coringão, né? Isso eu tinha, sei lá, isso foi em 2000 e não tá aqui, 2000, 2008, né? 2009, fazendo a faculdade, entendendo como é que ia ser isso, e assistindo um jogo do Corinthians, né, na internet, assim, estava ouvindo pela Rádio Coringão, que existe essa rádio, a Web Rádio Coringão. Antigamente ela era a web rádio oficial do Corinthians, né, ficava o link lá no site, tudo. Eu falei, nossa, que legal, né, deixa eu ouvir a galera mais aqui e tal. Aí eu acabei interagindo no programa, liguei para eles, comecei a bater papo com a galera, eles super gostaram de mim, e falaram, pô, me ligaram assim, meu, espera um pouquinho na linha, a gente vai sair do ar, mas eu quero falar com você. Pô, você não quer vir aqui amanhã? A gente está precisando de uma locutora e tal, né? Eu falei que estava começando a fazer. Eu falei, nossa, quero sim. E eu fui. Comecei a ter esse contato direto com a Rádio Coringão e, consequentemente, diretamente com o Corinthians, porque eles cobriam treinos, faziam jogos, faziam reportagem de campo, faziam as transmissões dos jogos, muitas das vezes em loco, naquela época do Pacaembu, né? E aí começou a ligação com o Corinthians, né? Ainda pela Rádio Coringão. E tive uma grande oportunidade lá, aprendi muito. Eu fiquei de 2009 até 2011, se eu não me engano, 2009 a 2011. É, tive contatos com muitas pessoas, entrei, né? Eu fui o primeiro treino do Corinthians no Parque São Jorge ainda, na época do Ronaldo, Roberto Carlos. Eu falei, caraca, eu tô perto de todos esses caras aqui que, nossa, minha adolescência, minha infância, eu falei, caramba, né? Que coisa, né? Que loucura. Então, foi esse meu primeiro contato com o Corinthians e entender esse mundo do Corinthians, né? E tive a oportunidade de fazer reportagem de campo também no Pacaembu. Eu não sou jornalista de formação, mas sou formada em rádio e TV, mas muita gente me ensinou lá, até o pessoal das outras emissoras também me abraçaram muito bem, assim. Tudo era um começo ali, né? Tudo era mato, né? Antes. A gente vai lá entendendo como que funcionam as coisas. E nesse meio tempo tinha aquela coisa de montar arenas, né, de ter o estádio do Corinthians e até a Copa do Mundo. E aí em 2011 eu saí da Rádio Coringão, né, acabei não trabalhando nada com o Corinthians nesse meio tempo. E pelos meus contatos, né, que eu fiz lá dentro, conheci e tudo mais, em 2014 veio a Neoquímica Arena, aliás, Arena Corinthians, né, antes nem era Neoquímica Arena, teve a Copa do Mundo, e tinha um locutor que fazia esses jogos lá pós Copa do Mundo. Mas acho que não estavam gostando muito dele, ele errava muitas informações básicas, tipo renda bruta, enfim. Falaram, não, acho que é interessante a gente, arena nova, né, uma cara nova, vamos fazer uma seleção e fazer um casting aí, vamos ver quem que topa entrar para ser a voz da Neoquímica Arena, da Arena, né? Estou acostumada, né, Neoquímica Arena. E aí surgiu a oportunidade, surgiu um convite, é, do, de uma pessoa internamente no Corinthians na época, para eu fazer esse teste. Falou, pô, eu acho que você tem perfil assim, você não quer fazer? Eu falei, nossa, né? Tipo,
voz de estádio, meu Deus, eu nunca vi uma mulher no estádio falando, como é que vai ser isso, né? Também não tinha. Mas eu fui com a cara e com a coragem, mas não estava confiante que eu ia passar, não, de verdade. O melhor que eu cheguei lá, tinha 17 pessoas, 18 pessoas, eu era a única mulher. Eu falei, então já vai ser, né, é o básico, né? Não se vê assim tanto, né? Não como hoje em dia. E, bom, fiz o teste, fui uma das últimas a fazer o teste, fui embora para casa, acho que demorou uns 3 meses, assim. Isso foi em 2014 ali. E aí, em novembro de 2014, outubro de 2014, entraram em contato comigo e falaram, Cris, você quer vir aqui no Parque São Jorge? A gente quer falar com você e tal. Não me falaram exatamente o que que era, mas eu já imaginava que era alguma coisa nesse sentido. Eu falei, nossa, já fiquei super nervosa. Fui lá no Parque São Jorge conversar, falou, olha, desculpa a demora, a gente fez, né, ouviu tudo e tudo mais, e colocamos você por último para a diretoria ver, porque era diferente, né? Pô, vamos acreditar nisso, uma voz feminina, vamos trazer uma coisa diferente. E na época era a diretoria do André Sanches, né? E aí eles super abraçaram, falou, ó, bom, vamos lá, vamos arriscar, vamos ver como que vai ser. E tem dado certo até hoje. Isso em novembro de 2014 para cá, vou completar aí agora esse ano 10 anos de locução Tá. no Corinthians. Deixa eu fazer uma breve interrupção. Eu tento não interromper, porque eu gosto que vocês contem as ideias, Uhum. não atrapalhar, que a coisa sai melhor. Mas isso era uma coisa que eu tinha notado aqui, porque é lógico que eu não sei, não conheço profundamente a história, né? Mas hoje em dia eu sei que tem outras locutoras, né? Eu sei que tem lá, acho que no Engenhão, né? Do Botafogo, acho que é uma mulher. Eu acho que aqui a da Arena do Grêmio também é uma mulher, se eu não me engano. Ah, eu disse aqui porque eu não contextualizei. Eu sou paulista, eu morei em Itaquera, inclusive, muito tempo, no bairro de Itaquera, mas eu moro hoje no Rio Grande do Sul. Desde 2005 eu moro no Rio Grande do Sul. Então, quando eu digo aqui é porque eu tô aqui no Sul. E eu sou corintiano, lógico. O podcast não é sobre futebol, não é sobre esporte, então eu acabo não falando isso, né? Mas é lógico que as pessoas notam, né, que eu gosto de esporte, né? Eu não fico falando aqui sobre esporte, mas eu deixo aqui no cenário porque aí fica subentendido a minha ligação com o esporte. Deixa no ar, a gente vê. Eu sou corintiano, então é por isso que quando eu pensei em convidar alguém da locução, é óbvio que eu fui primeiro em você, porque, né, eu tenho uma ligação, emocional, inclusive, né? Mas o que eu queria te perguntar a respeito disso tinha antes de você locutora feminina nos estádios? Eu tentei puxar pela memória, porque na Neoquímica eu fui uma vez só, infelizmente. Mas no Pacaembu eu passei a vida indo. E eu Uhum. tentei puxar pela memória e eu fiquei muito na dúvida se o Pacaembu teve, em algum momento, uma locução feminina. Eu não consegui ter certeza disso. Você lembra? Você sabe da história? Teve outras? Como que... É, em São Paulo, nunca teve. Acho que eu sou a primeira, assim, em São Paulo. Do Pacaembu, era o Sorriso, né? Grande, nossa, clássico, né, da voz também do Carnaval, né? Então deixou muita história aí, muita memória para a saudosa Maloca, o Pacaembu, para quem é corintiano, nossa, isso. E o corintiano se apega a isso, né? Não tem como, né? Mas em São Paulo não tinha. Todas essas locutoras que você comentou, eu conheço elas, inclusive a gente tem grupos no WhatsApp que a gente troca ideia, conversa sobre novidades, coisas que alguém fez diferente que pode trazer como referência. Então, ao contrário do que todo mundo pensa também, ninguém tem rivalidade nenhuma, né? Que sempre eu gosto de trazer porque sempre coloca uma rivalidade feminina, né? E não existe mesmo. A gente é muito amiga, muito próxima, a gente discute, tem dúvidas, aconteceu isso comigo, com vocês também aconteceu, para entender realmente como que é esse movimento, né? E no Mineirão, eu não sei se é a Poliana, né? Ela é locutora do Mineirão.
também uma graça, a Poli. Ela já está à frente do Mineirão há uns bons anos já, são 20 anos, se eu não me engano, de locução. Vou estar falando errado, mas ela está já à frente há muito tempo. Mas em Minas, né? Aqui em São Paulo nunca teve, nunca tive. E a gente não acompanha, né? Campeonato Mineiro. Eu nunca fui também no Mineirão, então nunca teve essa proximidade. Agora, com as redes sociais, com a internet, todo mundo parece que se conectou, né? Aí só para relatar e mandar um beijo para elas, né? Tem a Fernanda Maia, que é do Newton Santos, né? Com o Engenhão, do Botafogo. Tem a Kaline Lima, que é do Ceará. Inclusive, ela disse que começou a fazer locução lá no Ceará, trouxeram uma voz feminina por minha causa, porque um dos dirigentes do Ceará estava passando aqui na Neoquímica Arena, veio visitar, veio ver um jogo e achou diferente, achou legal e quis trazer para a Arena do Ceará. Falei, poxa, que legal, né? Que honra, né? Tipo, e aí a gente tem super esse contato. Tem a Luísa do Grêmio também, que está começando agora recentemente, a Poli também do Mineirão, enfim, acho que tem as meninas, tem uma menina também no Fluminense, que aí quando é jogo do Fluminense, ela faz no Maracanã, né? E quando é jogo do Flamengo, outro locutor faz, né? Uhum. Já é diferente da Poliana, que ela faz no Mineirão para Cruzeiro ou para outro time que vai jogar. Mas acho que tem jogado mais lá o Cruzeiro, na verdade. Então é isso, assim, acho que a gente conseguiu ver que muitas coisas foram surgindo, né? É a tal famosa representatividade, né? E Tantas na... muito bacana, né? Eu acabei te interrompendo, desculpa. Imagina, imagina. Mas é que é muito, eu acho muito legal e eu acabo frequentando a Arena do Grêmio aqui porque minha esposa é gremista. Uhum. Eu levo ela lá, inclusive quando o Corinthians joga com o Grêmio aqui, eu costumo ir. E depois até eu conto uma história que é bem engraçada. Ela vai adorar eu contar essa história, mas depois Ah, que legal. eu não costumo contar a história minha aqui, mas como a gente tá Mas é bom. falando do Corinthians, é daquelas coisas que é engraçadíssimo. E eu notei realmente na última vez que a gente foi, que foi num Grenal, inclusive, que a locução era feminina, mas eu não me lembro se antes era. Mas você falou que ela está começando, então deve ser recente mesmo que. Isso. Antigamente, até no Inter, tinha a Nath Mauro, mas ela saiu acho que ano passado, ano retrasado. Por mudança de diretoria, eles trocaram, mas também era uma querida, a Nath. E aí no Grêmio, eu acho que antes não tinha uma voz feminina, ela entrou agora, recentemente. Ela tá sempre perguntando, né, tirando as dúvidas e tudo mais. E é uma troca legal, porque o novo, né? O novo é sempre bom, assim, né? A gente vai trocando essas vivências, até a gente que está há muito mais tempo no comando de um microfone importante, né? Pegar uma dica legal de alguém que está começando, pô, isso é muito legal, essa troca é muito boa, muito genuína, assim, muito gostoso. Não. É, e como que você se sente assim, ocupando esse espaço de daqui a pouco ser uma referência para quem está chegando, é, de estar abrindo esses caminhos? Porque, lógico, que nem você disse, por exemplo, lá no Mineirão talvez já tivesse e tal, mas é lógico que quando a gente fala de Corinthians, a exposição é muito grande, né? E aí aqui realmente Sim. não vai nenhum clubismo mesmo, é porque é o fato, né? O Corinthians é muito exposto para o bem, para o mal, enfim, porque é grande, dá audiência e a exposição é maior. Então, acaba que você apareceu primeiro, vamos dizer assim, né? Como que você se sente ocupando essa posição, assim, de estar desbravando isso, de hoje começar a ser uma referência para quem quer chegar? É de uma grande responsabilidade, né? Eu acho que fui tendo essa percepção ao longo do tempo, até mesmo pelas matérias que todo mundo queria fazer comigo, né? Eu participei já numa matéria no Estadão, que eu saí numa foto gigante, eu nem imaginava, pensei que ia ser uma notinha. Quando eu vi, eu falei, caraca, uma foto enorme, a voz de Itaquera, tipo, falei, gente, que peso, né? Dá um medo, assim, né? E vou falar para você, eu fui aprendendo durante esse tempo todo, né? Até mesmo
como fazer locução. Eu fazia muito padrãozão, sabe? Mesmo corintiana, fazia aquela coisa padrão, porque eu não estava entendendo como é que era, né? E aí eu fui entendendo e fui percebendo e fui pegando dicas da galera da torcida, que amigos meus que sempre iam, que são das organizadas, da Gaviões, da Camisa 12, e falar, pô, Cris, mano, isso aqui é legal você fazer, o que que você acha? E aí eu fui, pô, legal. E aí, com o passar do tempo, isso eu fui pegando. E aí, a minha identidade, a minha identificação com a torcida foi crescendo de uma tal maneira que eu também não tinha essa noção, assim, que poderia acontecer. Que vai com aquilo que eu falei, com o lance a linha tênue ali do amor, do sentimento, da paixão. E eles falam, meu, você é a voz desse lugar, então você me representa. Então, voltou isso para os corintianos, primeiramente, e o primeiro contato que eu tive de alguém que se espelhou em mim foi a Kaline Lima, do Ceará. Foi a primeira resposta, assim, que eu tive dela mandar mensagem, dela fazer um vídeo, assim, super agradecendo, me marcou e tal, contando a história dela como foi. Eu falei, gente, tipo, que loucura! E aí eu fiquei até, falei, mano, não é possível, né, que isso aconteça, né? Que demora um pouquinho para a ficha cair. É, e, e aí hoje eu pego isso e falo, cara, é isso, a representatividade ela é tão grande, ela é tão importante, de tanta gente que não, sei lá, fala, ah, jamais que eu vou conseguir chegar ali. Aí vem aquele papo clichê, né? Mas, pô, é verdade, não tem como, né? Tudo que antes não era visto, hoje se tem oportunidade, é uma representatividade. Pô, se tua pessoa chegou ali, que legal. Vou me sentir um pouco mais segura para poder querer fazer o que eu quero, né? Tanto como voz de estádios, que é um meio ainda predominantemente sendo por homens, né? Mas o público feminino aumentou muito, né? Não tem como, né? E, e aí, poxa, eu fiquei assim tão feliz e tão agradecida, assim, é como se fosse um, um sinal de dever cumprido, assim, sabe? Poxa, eu consegui alcançar uma coisa que eu nem imaginava e alcancei isso. Eu ajudei uma outra pessoa a criar uma identidade também no nicho dela. E é isso. A rivalidade fica dentro de campo porque a gente zoa mesmo. A gente se zoa e tá tudo certo. Mas é isso, cara. Não tem como não levantar essa bandeira e falar, cara, existe essa representatividade, vou segurar aqui firme e forte, porque tem tantas outras vozes que querem chegar, não tiveram espaço, ou tantas outras mulheres que quiseram jogar futebol e não pôde jogar futebol porque não tinha espaço também. Inclusive, eu sou uma delas, porque eu queria jogar muito futebol, e na minha época não tinha escolinha de futebol, aí eu fui tentar fazer peneira no vôlei no Osasco, porque eu sou de Osasco, né? E o vôlei em Osasco é bem legal, né? Bem difundido. E acabou que não deu certo também, enfim. Mas eu fui trabalhar o esporte de uma outra maneira. O legal é que você conseguiu estar por perto, né? E eu tô lembrando aqui que e esse é um tópico que eu quero entrar, e de repente a gente pode entrar agora, depois a gente volta, porque aqui não tem, então Uhum, a gente vai indo. É a questão do futebol feminino, né? Porque eu sou meio ruim de guardar data, e isso para quem, entre outras coisas, é historiador é um problema, mas eu tenho problema com data. É, lá em 2000 mais ou menos, vamos falar, mais ou menos 2000, eu tinha uma vizinha que queria ser jogador de futebol e eu andei com ela porque, enfim, a mãe pediu e eu ajudava, eu levei ela para fazer teste em vários lugares, tal. E você falou da dificuldade que era, né? Da dificuldade que é, na verdade, deixa eu corrigir, o futebol feminino hoje, porque é uhum. uma pequena melhora nas condições que está longe de ser o ideal, e quando a gente fala do Corinthians, a gente está falando aí já de uma ilha menor ainda, né? Porque o futebol feminino do Corinthians é uma exceção dentro da exceção, né? Exato. Porque é um time que tem uma estrutura um pouco melhor, a torcida comprou a ideia, né? Enche o estádio. Eu assisto, eu acompanho, o pessoal brinca comigo, me enche o saco. Você assiste jogo de mulher? Fala, mas é claro que eu assisto. Primeiro, porque eu assisto até jogo de botão, se for do Corinthians.
E segundo, que as nossas meninas nos têm dado mais alegria ultimamente do que os meninos. Então, eu brinco que elas que me salvam ultimamente da dor, né? Então, como que é aí a tua relação? Porque eu acompanho a tua rede social ali e eu sei que aí tem um carinho especial, né? Você tem uma proximidade um pouco maior com as meninas, né? Ou é só impressão minha? Não, tenho mesmo, É um carinho, tenho mesmo. né? Como que é essa relação? Isso. Primeiro que tem toda essa ligação do futebol feminino, por eu sempre gostar, e, né, então, enfim, não ter tido essa oportunidade jogando, né? É, e aí eu tá dentro do Corinthians e ver que essa modalidade está crescendo e elas me abraçarem também, porque o ano passado a Cris Gambaré, que agora não é mais a diretora de futebol, né, do futebol feminino, Estão levando todo mundo. é, foi para a CBF. A Cris é uma fofa também, sempre muito querida comigo. Ela me convidou para fazer os jogos do feminino, das Brabas, né, e das Brabinhas, que são os jogos da base do Corinthians, né, do feminino. E a maioria, todos os jogos se jogam na Fazendinha, né? Então, os jogos do profissional e da base. E ela mudou tudo lá, né? Se você for hoje na Fazendinha, você vê que tá bem diferente. Pô, a gente tem um campo lindo lá. A gente tem dois estádios, sabe? Que tem que ser utilizado ali também. Tem todo o glamour do Parque São Jorge, que quem é corintiano ama. Então é gostoso demais, assim. E eu fui abraçada, assim, recebi esse convite dela para fazer parte. Ela me colocou como parte da família mesmo, como se eu fosse integrante ali de tudo, sabe? E isso faz com que o acesso a tudo fique mais fácil, né? O acesso às jogadoras, né? A conversar ali de pertinho, não tem aquela coisa que o futebol masculino de, ai, você é ali ou aqui, né? Até mesmo nos campeonatos, assim, o acesso é muito mais fácil, não fica os acessos inibidos, assim, ah, você não pode entrar aqui, você não pode não sei o quê. É muito inclusivo, eu acho, sabe? E e aí, enfim, fiz um contato direto com a Milene Domingues também, que é a embaixadora do Corinthians, que, cara, referência também lá atrás, né? A gente tem aí quase a mesma idade, mas falava, nossa, tô aqui com a Milene Domingues, velho, e ela conversando comigo de boa. E ela é assim, gente, a galera lá no Corinthians, no feminino, é assim, tem que trazer água para a jogadora, tem que não sei o que arrumar, tem que tirar o lixo, não sei o que, todo mundo faz todo mundo. Inclusive, a Milene faz isso. Então, fala, velho, não tem isso. Essa coisa, ai, não, eu não vou fazer isso porque não. Não, nem a Cris é assim. Ela põe a mão na massa mesmo. E é isso que tem feito a diferença no futebol feminino, sabe? De querer fazer com que aquilo cresça. E mostre para outras instituições também do futebol que, com organização, planejamento e também, claro, com incentivo, né? Porque eu sei que isso não ganha sozinho. É, se consegue fazer algo legal, entendeu? Então, ter o Corinthians como pioneiro, Corinthians, a gente acabou de falar de nome, né? Tudo que se fala do Corinthians vende muito, né? Tem um time vitoriosíssimo durante tantos anos, né? Na ponta, realmente representativo, né? E fala, olha, vamos lá, olha, tem isso daqui. E se ajuda, né? Inclusive, no ano passado, eu participei eu não lembro agora o nome exatamente, mas a Cris quis fazer um primeiro encontro de como que internamente o futebol feminino funciona para outras bases pegarem a referência. Então, além do Corinthians, a Cris sempre foi muito isso. Nossa, pô, gente, outro dia, no ano passado, a gente ganhou de 12-0 do Ceará. Como corintiano vai falar, nossa, arregaçamos. Pô, mas pro futebol feminino isso não é legal, né? Até porque tinha uma questão lá de ter eles acabaram com o time lá e aquele time que tomou um monte lá era um time meio de base, assim, então não Sim, acho que foi até 14-0, se eu não me engano. foi legal. Poxa, talvez errei no... Mas é isso, né? Tipo, poxa, legal para o Corinthians, mas não é legal para a modalidade.
né? Fala, aí, tá vendo? Ó, só goleada, aí, tá vendo? Ó. Se você vê hoje uma partida de futebol feminino, é tão tático, é completamente diferente do masculino. A gente tem que entender isso, gente. Futebol feminino é uma coisa, futebol masculino é outra, né? A gente busca a igualdade e equiparação das coisas, né? Porque no masculino é totalmente abusivo também, né? Tudo tão caro, tudo, né? E, e o futebol feminino é uma outra parada, né? É diferente, é gostoso de ver, né? Sou suspeita para falar, mas é isso, é gostoso de ver, é legal. É inclusivo também para pessoas que nem gostam de futebol masculino, porque tem aquela coisa do medo do estádio. Tem pessoas próximas a mim que nunca foram, não são corintianas, mas estão virando corintianas por causa do futebol feminino. E isso é uma marca gigante para o Corinthians, né? Isso se vende, né? Traz isso, trazer torcedores novos para os estádios, sabe? É muito legal. Então, é, enfim, eu fico muito feliz assim de participar de perto, de acompanhar de perto esse setor do Corinthians, do feminino, que eu amo tanto e sempre fui muito grata, porque eles sempre me abraçaram como uma família mesmo, sabe? Nunca me deixaram de canto, assim, não, Cris, você faz parte, vem aqui, tamo junto. E isso é muito legal. Aí, e aqui do lado de cá, assim, a minha relação com o futebol feminino do Corinthians hoje, assim, como corintiano e pela história do Corinthians e por tudo mais, é lógico que quem está aqui caiu no podcast talvez não vai entender o que eu estou querendo dizer, mas assim, porque o pessoal vem aqui por causa de carreira, tal, mas é inevitável dizer isso porque tem a ver com o nosso contexto aqui. Eu me, eu sinto, me sinto representado e orgulhoso de o time que eu torço. E se fosse outro, eu ia dar o mesmo valor, para ser bem justo mesmo. Ia mesmo, de verdade. Uhum. Se fosse outro time que estivesse fazendo isso, para mim ia estar muito legal também. Mas eu me sinto realmente, eu tenho um sentimento de orgulho pela nossa torcida, nosso time está construindo isso. De as meninas terem torcida, de nos nossos estádios, nos jogos femininos, terem apoio, de ser público pagante, né? Não muitas vezes Sim. gratuito. Então, de elas poderem jogar na Neoquímica, ainda que não sempre, mas jogarem lá. Então, eu me sinto representado como corintiano quando eu vejo que nós, como comunidade corintiana, inclusive a torcida, tal, comprou essa ideia e está todo mundo junto nisso. Então, talvez se eu parar para olhar hoje o que representa mais o Corinthians, não pelos títulos, honestamente, mas pelo contexto, é mais o futebol feminino até do que o masculino. Pela Exato. representatividade do que é ser Corinthians. E a gente tá lá junto de uma coisa que nem tem tanta gente assim dando bola ainda, né? Tem gente que torce o nariz, que nem acompanha, mas aí você olha para o estádio, às vezes eu brinco com o pessoal aqui, eu falo, gente, no nosso jogo feminino tinha mais gente no jogo masculino de vocês. E lógico que é uma brincadeira que eu faço com o pessoal aqui, enfim, para cutucar, para brincar, mas é verdade, né? Muitas vezes o jogo Uhum. feminino tem mais gente do que muito jogo de masculino. Então, antes de mais nada, eu tenho muito orgulho lá das nossas meninas e de todo mundo que tem abraçado isso. E tomara que outros times façam o mesmo. É lógico que eu adoro ganhar, eu fico muito feliz quando elas ganham, mas para o bem do esporte, eu espero que surjam outras, que a gente ganhe por pouco. Eu ia falar perca, mas Seja mais disputado, mas que a gente ganhe, né? não, mas de verdade, que apareçam outros times que também vistam, que Sim. os estádios encham, que as coisas sejam. Porque isso só enaltece o esporte, né? Quanto mais gente estiver levando a sério, estiver grande, o esporte fica maior, e o esporte sendo maior é bom para todo mundo, né? Lógico, com certeza. É que a gente ainda tem corintiano ainda que fica falando bosta na internet, né? Mas é que a gente tem aquele embate com o machismo, né? Com misoginia. Isso, cara, é isso. Mas bom que tem você para a gente poder discutir, para a gente, né? Apoiadores de causa da isso, irmão, vamos assistir. É Corinthians, é como você falou. E não, É, não adianta, jogo de. não adianta fazer discurso, né?
Eu falo isso, né? Eu falo: "Pô, tu vai ficar fazendo discurso e tal, aí na hora que teu time tá jogando você não vai ver". Eu assisto mesmo, porque não é discurso, é porque se se o meu apoio fizer diferença, eu tô lá, só não estou no estádio porque a distância física aí não Sim, ajuda, mas pelo menos pela TV eu tô sempre junto e curto e mesmo. No Instagram, tudo, eu gosto mesmo, acompanho de verdade. Cris, deixa eu a gente volta a falar de Corinthians ali, porque eu vou contar aquela história aqui. Mas eu quero boa. agora falar um pouquinho, da profissão mesmo. Por quê? Porque daqui a pouco vai cair alguém aqui que, pô, eu tenho o sonho de ser locutora, eu quero saber o caminho. Me fala um pouquinho, assim, como que é a você já disse que estudou para isso, né, não é uma coisa assim: "Ah, eu nasci com um dom", né, não, você estudou, você, fez rádio e TV e tal, teve um caminho para chegar aí. Uhum. Mas fala um pouquinho, assim, como que é a preparação técnica? Eh, Como que você prepara a tua voz, o material, quantas horas, enfim, como que é o dia do jogo? Como que é a preparação, assim, mais a parte técnica mesmo, para quem daqui a pouco quer ir para essa profissão, entender como que é o dia a dia, né, senão as pessoas pensam: "Ah, é só muito legal, eu vou lá no estádio do meu time, fazer festa com a minha torcida", né, e parece que não tem trabalho, né, e tem trabalho aí, né. Queria que você falasse Exato, desse lado, do trabalho mesmo, preparação e tudo isso. mais. A gente que trabalha com entretenimento também, né, parece que não é um trabalho, né, a gente só está se divertindo, mas existe a parte séria também, né, a parte técnica, né, que sempre tem que existir. Além como torcedora, né, como eu digo, sou torcedora corintiana e, acima de tudo, profissional da voz, né. Eh, Sempre em dias de jogo, até mesmo quando eu cantava, né, a gente cantava em bar, né, sempre tomava uma cervejinha e tal, e ia cantar. Eu percebia que aquilo não me fazia bem, assim, tipo, me deixava rouca. Falei: "Cara, isso aqui já não é legal, então dá para dar uma forçada numa coisa". Então toda vez que eu ia para um bar, por exemplo, na época que eu cantava, não bebia nada, só bebia água e aquilo me hidratava e era isso que eu queria. Eu falei: "Bom, achei um ponto aí que minha voz não aguenta, né, tanto assim, se estiver forçando e tudo mais". Então o que eu costumo fazer mesmo é hidratar bastante, assim, principalmente quando tá no ato trabalhando, né, esse é um dos principais, hidratar, não comer chocolate durante o dia que você vai fazer uma gravação, porque também as pregas vocais ali grudam, fica aquela mucosa, né, então você até se sente que a boca tá naquela pegando, né. Então quanto mais solto tiver, facilita muito mais para você falar. Isso são dicas até de fono, assim, que para quem não só trabalha como locutor ou locutora, mas trabalha com a voz, né, trabalha, falando com pessoas todos os dias, trabalha com atendimento ao público, isso ajuda bastante para você não forçar tanto. E aí, bom, dia de jogo eu entendo primeiro quem que vai ser o adversário do Corinthians, porque os jogadores do Corinthians eu já sei de cabeça os números, qual numeração é de quem, já vai automático ali. O problema é o outro time, né, o que que tem aquele time, quais são os jogadores, tem um nome ali que pode me derrubar, né, pode dar uma boicotada ali, posso dar uma escorregada, eu já anoto, esse daqui é assim, não, esse daqui se pronuncia tal. Então, já vou selecionando ali e horas antes, que eu chego geralmente na arena, umas 3 horas antes da partida, né? 2 horas abre o portão antes do jogo, né? Que nem ontem o jogo foi às 7, jogo às 7 abre às 5, jogo às 9h30 abre às 7h30, né? Então, eu chego ali pelo menos com umas 3 horinhas para entender o que que vai ter de fluxo na partida, se vai ter alguma atração diferente, se vai ter algum anúncio diferente, alguma propaganda da arena, né, para fazer o pré-jogo, pós-jogo, enfim. E aí entendo tudo aquilo e vou fazendo meu aquecimento vocal, que sempre tem que ter, que é a gente que fica fazendo várias caretas, né, abrindo boca, para abrir, soltar, aquecimento de fono mesmo, para soltar articulação, para quando vir um texto de bate-pronto, que às vezes acontece, de vir lá, sei lá, tem um carro perdido não, carro com o vidro aberto na arena, que sempre acontece.
Cris, tem um carro aqui com o vidro aberto, ó, tem uma criança perdida, o nome da pessoa é tal e o pai é tal, tá procurando em tal lugar, a gente anota aquilo na hora ali e manda o texto na hora, entendeu? Então tem que ficar ligeiro para informações rápidas, assim, para você também não ser pego de surpresa. Porque eu recebo também um roteiro, né? Eu tenho um roteirinho que eu acompanho, né, durante a partida, e tem essas informações extras que podem surgir durante o jogo. Legal. O pessoal viu dando tchauzinho que minha esposa chegou em casa. Manda um beijo para ela. A entrada é ali, e aí eu dei um oizinho que ela chegou lá. E, Cris, e fora da sua atividade na arena, hoje você tem outras atividades? Como que é teu dia a dia? Sim, eu tenho uma produtora de audiovisual, né, chamada Chá Produções. Inclusive, um sigo aí também, Chá Produções, no Instagram. E dentro da Chá Produções, além de ser locutora também, né, eu trabalho com pós-produção de som. Então, para captura de vídeo, eu faço som direto, então fico lá com o bunzinho segurando. Eu gosto muito da parte de sound design, né? Inclusive, estava trabalhando agora há pouquinho, antes da gente entrar aqui. E aí, poxa, eu fiquei apaixonada, assim, e fui pegando e eu falei, cara, peguei aquilo para mim, assim, então tudo que é de áudio dentro da produtora passa por mim, né? Não só locução, mas tratamento de áudio, trilha sonora, enfim, adoro fazer isso. E também locutora, e aí quem quiser me contratar como locutora também estou disponível. E essa é a minha vida, assim, trabalho com audiovisual em todos os sentidos, né? Mas já fui bancária, né? Trabalhei no Bradesco, quem nasceu em Osasco, né? Tem lá a Cidade de Zeus, para quem conhece Osasco, Eu que é o conheço coração ali. isso em comum. Eu não trabalhei, eu trabalhei na agência Itaquera do Bradesco. Trabalhei Ah, que legal. na agência Itaquera do Bradesco, que era uma das agências mais movimentadas de São Paulo. Provavelmente ainda é, porque Itaquera é um bairro muito grande, né? Sim. E tem um centro ali muito. Trabalhei de 91 a 98. Isso denuncia um pouco a idade, mas enfim, é que eu comecei cedo. Em 91, em 91 eu tinha 14 anos, eu era muito novinho. Caraca. Trabalhei. E aí, às vezes, a Cidade de Deus, para quem não faz a mínima ideia do que a gente está falando, é a matriz do Bradesco, que fica em Osasco, que é uma cidade do lado ali de São Paulo, e realmente é uma cidade, é um lugar muito grande, com vários, eu não sei se ainda é assim, mas que tinha vários prédios, cada um tinha um nome lá, e, e a gente às vezes tinha que ir lá buscar material, levar material. Hoje em dia, né, tudo eletrônico, não tem mais essa necessidade. Mas no meu tempo, frase que também denuncia a idade, a gente muitas vezes tinha que levar fisicamente as coisas. Então, Sim. muito eu fui a Osasco, de trem, inclusive, levar papelada lá no... Exato. E um beijo para minha terra natal, Osasco. Eu, como boa osasquense, né, estudei na Fundação Bradesco e trabalhei no Bradesco, né? Mas aí depois eu percebi que não tinha nada a ver com banco, minha vida é do audiovisual mesmo. Mas eu conquistei muita coisa nesse meio, assim, sabe? Então, não me arrependo, assim, de nada. Ótima escola. Trabalhar em banco, eu sempre digo, é uma ótima escola, porque você lida com todo tipo de pessoa, né? Sim. Você lida com dinheiro, lida com parte administrativa. Então, assim, é um ótimo começo. Eu acho que o banco é um ótimo lugar para começar, assim, uma carreira e Então, desenvolver essa... eu fui caixa, né, por um tempo também, trabalhei com caixa dos idosos, né? Então, aprende ali também a ter o contato, o cuidado, a paciência também, né? Às vezes a gente perde um pouquinho de paciência, mas é normal do dia a dia do ser humano, né, gente? Então, mas é isso, foi muito legal, assim, ter essa experiência. Tá me dando várias memórias aí, porque a agência Itaquera, se eu não me engano, foi a segunda a ter o que hoje todas as agências têm, que é aquela sala de autoatendimento, que tem as maquininhas ali e tal. A Sei, agência sei. Itaquera, acho que foi a segunda de São Paulo a ter.
aquela salinha de autoatendimento e eu ficava ali ajudando os idosos, tal, Já trabalhei assim também. é muito bacana, é muito bacana. Bons tempos, a memória é muito legal, era legal de fazer isso aí. Cris, voltando para o nosso negócio. É, e o que que você pensa assim em termos de futuro? Se é que você pensa, como que você vê, como você vê a tua relação hoje é com o Corinthians, é, porque a Arena, aí eu não sei, de repente você me explica, eu também não sei como é que funciona. A Arena, ela tem uma administração separada, é tudo junto? Como que é? A tua relação é com o Corinthians ou é com a Arena? Na verdade, tudo é uma coisa, são vários setores, né? Tá. Nada é tudo igual lá no Corinthians, né? Tem as coisas da Neoquímica Arena, tem as coisas do futebol do Corinthians, tem as coisas do clube, né? Tem o marketing do clube, tem o marketing da Arena, então tem a comunicação da Arena, a comunicação do clube, rede social, é tudo bem divididinho, né? Mas teus, É, você te vê assim no futuro. como eu me vejo, Qual que é teu projeto assim de vida? Lógico que eu imagino, não quero responder por ti, mas eu imagino que você deve curtir pra caramba e se puder fica lá a vida inteira. Mas fora é, isso, você tem mais projetos de vida assim? Poxa, eu quero fazer isso, eu gostaria. Tem isso? Não. olha, uma das coisas que sempre me perguntam, né? Ah, você não tem vontade de ser narradora, né? Mesmo, né? Ser locutora e tal. Eu narro os gols do Corinthians, né? Então, recentemente tive uma oportunidade para fazer alguns jogos de várzea, né? Como narradora. Inclusive, tive os comentários de Roseli de Bello, que é uma grande craque do futebol feminino lá dos anos 90, conquistou a nossa primeira medalha olímpica em 96. Então, assim, foi muito legal acompanhar, ter ela do meu lado ali para discutir na pelada ali das meninas, voltando ao futebol feminino, né? O jogo de futebol de várzea feminino. E isso me deu falei, poxa, que legal, né? Uma coisa diferente ali para poder dar uma mudada e tal. Então, acho que talvez até me encantaria fazer algo como narradora, né? Ou sei lá, apresentar um programa, não sei, eu acho que eu me daria bem nesse sentido, sabe? E como voz da Neoquímica Arena, é isso que você falou, né? Eu não pretendo sair, quero ficar ainda durante muito tempo, tenho essa identificação com a Neoquímica Arena, né? Com a torcida do Corinthians, né? Que foi se criado aí, né? Construído durante esses 10 anos aí, então tem história, né? E eu amo fazer o que eu faço, mas eu sei que eu não sou insubstituível, né? Então, as coisas podem se renovar, né? E enquanto isso não acontece, eu tô aí, tô indo, tô acompanhando, né? Isso, o Coringão nunca vai sair da minha vida, isso você pode ter certeza. Certas situações são difíceis, né? Porque eu hoje, como eu te disse, eu não pesquiso, mas lógico que eu penso sobre, né, nossa conversa. Uhum, E eu puxando pela memória, assim, eu lembrei que teve uma voz, eu acho que foi a do Galeão, eu acho que não é do aeroporto de São Paulo. uhum, E ela era tão famosa e ela simbolizava tanto a voz de aeroporto, porque ela transcendeu o aeroporto dela. Aquela voz virou a padrão assim de aeroporto, que era uma voz bem suave e tal. Que ela deu entrevista no Jô Soares, inclusive. Essa Ah, eu acho que eu vi essa entrevista. Exatamente. Então você vê que quando a identificação é tamanha, fica difícil mudar, né? Porque Uhum, ela naquela época eu lembro que ela era a voz padrão, tanto é que depois ao mesmo tempo, todas as vozes de aeroporto tinha aquele padrão. Lógico que não era a mesma voz, sim, mas tinha aquele padrão. Então eu aquele tom, né? não lembro o nome dela, vou ficar devendo aqui, porque eu não fui pesquisar, mas eu lembro, e quem quiser aí pesquisa e vai achar a entrevista dela, inclusive no Jô, que mostra o quanto ela, né, naquela época.
ir ao Jô Soares era só para realmente quem fazia muito sucesso, né? É mais ou menos parecido como vinha aqui. Então, é isso, gente. É, coisa e nem vai pesquisar Jô Soares, que Jô Soares era ninguém. Jô Soares era ninguém. Não, Jô Soares, eu assistia todos os programas. Ah, eu também não perdia. Era muito legal. Todos os programas. Eu sempre gostei de programa de conversa, eu sempre achei muito interessante. Sempre gostei. Na internet tem essa vantagem, Uhum. como a gente pode alongar um pouco o tempo, as pessoas acabam falando coisas que elas não falariam naqueles programas de 15 minutinhos de entrevista, né? Porque aí o cara fica meio amarrado Exatamente. naquelas perguntas meio óbvias, né? Que ele não pode sair muito. Falando nisso, Cris, em sair um pouquinho das perguntas óbvias. Tá tudo muito bom, é tudo muito lindo, é tudo muito legal, mas eu quero que você me conte um perrengue, assim. Me conta uma coisa que deu errado, ou um aperto que você passou, assim, dentro da profissão, assim. Lógico, Cara, alerto para você me contar uma coisa que você possa contar, né? Para não. deixa eu ver aqui. Olha, teve uma vez que isso daí foi eu fiquei preocupada esse dia. Era um clássico, era Corinthians e Palmeiras. Então o estádio ferve, né? E era uma época que tinha torcida visitante. Então a torcida do Palmeiras estava lá. Então tava ensurdecedor, assim, tipo. Tem jogos e jogos, sabe? Tem jogo que é mais tranquilo, tem jogo que é tipo sangue no olho mesmo. Apesar que o corintiano é sangue no olho a todo momento, mas tem jogo que você sente aquele clima diferente, né? E esse é um clássico que não tem jeito. E eu tava. E aí, quando é jogo clássico, assim, a produção em si, né, de quem tá trabalhando lá nos bastidores, a gente fica super atento, porque não pode errar, não pode vazar a torcida do adversário no telão, tem que ficar ligeiro nisso, tem que passar só a torcida do Corinthians, né? Pra não dar BO e tal. Tem que entender tudo. E naquele dia, eu fazia um anúncio de, acho que era do Teatro do Corinthians, e era o nome de uns humoristas, e o cara tinha um nome muito, que dava para confundir com outro, um palavrão, sabe? Era parecido, mas não era. Eu não vou lembrar agora o nome da pessoa, vou ficar devendo isso, gente, mas eu vou tentar relatar um pouquinho do contexto de como foi. Enfim, e eu falando lá concentrada no texto e a torcida aqui, ó, isso aqui vai tomar no cu, filha da puta, xingando tudo de quanto é jeito, gente, sim, xingando, e aquilo, não sei o que, e eu coisada no texto, assim, para não errar, e aí eu não me solto o nome do cara e falo o xingamento que a torcida tava falando junto, tipo, o nome, sei lá, Diogo, sei lá, filha da puta, sei lá, não sei, eu tô falando aqui, depois vocês põem o pi aí, gente, é isso. Não, não tem pia, é isso aí. Não tem, é isso. Vai tomar no cu, vai, sei lá, não lembro. Eu não lembro qual a palavra, mas eu falei, aí todo mundo virou para mim assim, ó, ficou um silêncio assim dentro da cabine. E aí eu voltei rapidamente assim, eu falei, meu Deus, cara, ferrou, já era. Não vou voltar mais. Ai, meu Deus, falei esse negócio no microfone, o nome do cara. Putz, mano, não. Mas ninguém percebeu. Tava tão gritando, o mundo da torcida gritando tanto que ninguém ouviu. Eu tive essa sorte. Ah, mas esse dia eu fiquei assim, ó. É pior é isso, né? Às vezes a gente acaba dando comete um ato falho e a gente às vezes dá mais valor do que as pessoas nem perceberam, né, que a gente errou. E isso, dentro do contexto aqui que a gente fala sempre de carreira, assim, se eventualmente você está por aqui, está começando a sua carreira, é, as dicas estão nos detalhes, né? Você pode ouvir essa história só como uma coisa engraçada, mas você pode pegar também e entender o seguinte, ó, você vai errar, não tem como não errar, vai errar, isso é normal. Quanto mais você enfatizar o próprio erro, né, sofrer, e, poxa, mais as pessoas vão perceber. Se você Exato. agir meio que naturalmente e seguir o baile, menos valor aquilo vai ter, né? Para citar, se você voltar agora no começo do vídeo, você vai perceber que eu comecei o vídeo com essa luz apagada. Enquanto você tá lá.
porque eu olhei na tela e falei, não, está escuro isso aqui, e eu acendi, e vida que segue, né? Eu até tinha avisado a Cris antes, eu avisei ela antes, falei, ó, eu não corto, se tiver alguma coisa errada, a gente conserta e segue o baile. Porque, Uhum. né, a vida é assim, não adianta a gente dar muita ênfase. Então, parece uma bobagem, mas o que você falou é importante. Todo mundo vai errar. Por melhor que você seja, vai errar. Não tem como não errar. Sim, e é ao vivo, né, gente? É isso, a gente que trabalha com isso ao vivo, no bate-pronto ali, tem gente que tem medo, que eu conheço na minha área, que tem medo do ao vivo. Meu Deus, o programa é ao vivo, nossa, não. Ai, meu Deus. Cara, é agir naturalmente. A gente é ser humano, gente. Vamos agir naturalmente, que é o que é melhor. Entrosa com a galera fica mais confortável também e entende que é passível de erro. Então, Exatamente. Acho que a gente tem que criar esse ambiente, né? Dizer, olha, a gente erra e segue o baile, é a é vida. isso. Eu nem Mas eu fiquei, depois dessa daí, eu fiquei bem atenta, assim, porque eu fiquei concentrada no texto, mas automaticamente entrou a música na minha cabeça deles cantando e eu falei, não, pera. Aí eu descobri um jeito lá e isso não aconteceu mais. Mas, né, somos passíveis de erro. Então, A outra coisa, assim, é lógico, eu pergunto isso, essas perguntas que eu estou fazendo agora, eu faço para todo mundo, mas que eu tenho algumas que eu faço para todo mundo. Só que essa é uhum. engraçada, porque vai ficar, eu acho que meio óbvio, mas enfim, igualmente eu vou fazer. E o contrário, o que que na tua profissão é aquela coisa que você fala, que negócio legal esse negócio que eu faço? O que que é? O que que é isso? É, eu acho que quando eu anuncio algo na arena, quando eu dou boas-vindas até, salve nação corintiana! E a torcida responde e o que eu tô falando, nossa, nossa, é muito gostoso. É sinal, tipo, nossa, eles estão me ouvindo, gente, que legal, nossa, pô, eles estão me saudando, pô. Quando eles respondem, é muito legal, gente, é muito gostoso. Ah, é muito bom. Então, eu até mudei um pouquinho a pergunta, porque eu falo para a pessoa assim, o que que é o gol na tua profissão? Aí eu tentei mudar um pouquinho, porque se eu falo isso, talvez eu te induzisse a dizer que É, acho que, para mim, né, pessoalmente, é a torcida responder, a ter aquela troca, assim, que você entre e a galera tá esperando que você entre. Porque, né, até para contextualizar, a gente tem o pré-jogo, né, é, durante o jogo e o pós-jogo, né? No pré-jogo, a gente faz aquela saudação para quem está chegando no estádio. Então, a gente espera chegar mais gente, né, para ter ali um volume maior, para justamente de começar ali, né, fazer as atrações, né, se vai entrar alguém no campo para ter alguma atividade, enfim. E aí a gente deixa chegar mais, assim, para ter esse momento de quando soltar o sinal sonoro, tirururu, já sabe que vai entrar uma voz ali que estão esperando, pô, para saudar, para dar boa noite, salve nação, seja bem-vindo à casa do povo. E é isso, é muito gostoso. E o gol é o ponto máximo do futebol, né? Então, a torcida é, fica ensandecida. e mais uma vez eu vou sempre tentando pegar do que vocês falam, coisas para a gente refletir, né? E você falou uma coisa assim de passagem, não tão de passagem, mas você falou a questão que para ti é o ser ouvida, né? Quando você E na real, eu acho que é isso para todo mundo. É que para você é literalmente ser ouvida, né? Sim. Mas se parar para pensar, em toda a carreira, seja qualquer profissão que você tenha, eu acho que o que faz o profissional, a pessoa pode até responder que não, é dinheiro, é tal coisa, mas a coisa que dá mais essa sensação, se você voltar ali atrás e ver a expressão da Cris falando, aquela expressão de realmente de, poxa, isso pô, do caramba, pô, isso é o que faz fazer sentido, é quando o que você faz encontra ressonância, né? Uhum. Encontra propósito. Para você, literalmente, é muito, né, de bate-pronto, né? Você fala e ouve, né? Em outras profissões pode ser assim, em outras profissões não é tão assim, mas no fim das contas, é É sempre isso. sobre isso. É sempre sobre encontrar razão no que você está fazendo, É né? perfeita a sua colocação, Wesley. É exatamente isso. Então, É,
sei lá, acho que contextualizando no estádio é isso, e hoje, né, para o mundo atual, nas redes sociais, internet, é ter esse retorno também, né? Né, quando eu tô na arena e a galera, nossa, ou eu faço os meus vídeos e a galera fala, nossa, nesse dia eu tava, foi muito legal, nossa, eu me emocionei, eu chorei demais, eu te amo. Tem gente que vai assim, tipo, e aí, aí essa resposta também fala, poxa, então acho que eu tô fazendo certo, assim, porque só para eles, né? É para quem tá lá no estádio, cara, para quem, eu digo, paga o ingresso, para quem vai lá em dia de chuva, mesmo que o time estando mal. Quem gosta de futebol é isso, né? Então, trazer essa representatividade, essa coisa legal, ter essa troca, é muito legal. Como também os feedbacks que, tipo, que não acharam tão legal. Poxa, eu recebo muito também. Vê se não coloca a música tão alto depois que acaba os jogos, porque a torcida gosta de gritar. Então, opa, já, vamos, deixa o som baixinho aí, eu nem ponho, deixa a torcida protestar, né? E é isso, é ter esse canal direto. E da minha profissão é exatamente essa troca, né? Mas, como toda profissão, como você bem colocou, é isso, é ter prazer naquilo que faz, né? É encontrar, falar assim, poxa, é por isso que eu faço isso, né? Encontrar aquela ressonância de falar, poxa, é por esses momentos que eu resolvi fazer o que eu faço. Então, eu acho que no fim é sempre isso. Tem outras coisas, lógico, às vezes você trabalha por dinheiro mesmo, porque dinheiro é importante, as pessoas precisam de dinheiro, Sim, mas no mundo ideal é sobre isso, né? É sobre fazer uma coisa que você fala, poxa, isso aqui ajudou na vida de alguém, mudou a vida de alguém, ou eu senti propósito naquilo, na construção de alguma coisa. uhum. Deu entrevista aqui que ela é arquiteta e ela está na Alemanha até. E ela faz espaços públicos. Então ela fala, poxa, eu passo pela cidade e falo, pô, aquela parada de ônibus fui eu que desenhei, né? Então ela encontra o Ah, que legal. ela tem, né? Então cada profissão tem isso, né? De olhar e falar, poxa, isso aqui foi, né? Passou por mim, eu tenho um tijolinho ali, né? Então acho que isso se você está aí do outro lado começando a tua carreira, procura o que te dá isso, o que te, né, te enche. Cris, Isso. você tem uma chance agora de voltar, e esse voltar é por tua conta. Você pode voltar 1 ano, pode voltar 10, pode voltar o tempo que você quiser. Só quer uma vez É, para falar com a Cris e dar um conselho profissional para a Cris. Você escolhe quantos anos volta e o conselho que você dá. Isso é contigo. Qual seria? Me diz para deixa eu quando, né? pensar aqui. Volta e qual conselho? Ah, nossa, nunca ninguém me fez essa pergunta. Deixa eu pensar aqui, que é difícil essa pergunta. Deixa eu ver. Que conselho? É, acho que eu voltaria ali para os meus, sei lá, 15 anos, talvez, 15 por aí, que eu estava entendendo, 15 a 18, sabe? Aquela fase que você está. Eu, eu acho que eu, sei lá, né? Tava aquela fase de não saber, ai, o que que eu tenho que fazer? Ai, aquela coisa de profissão, ai, o que que você vai fazer? Você tem que fazer alguma coisa, porque você vai. Acho que é mais para os 18, vai, mas desde dos 15 eu já ficava ouvindo. O que que você vai ser? O que que você tem, né? Falar, poxa, faz as coisas com calma, sabe? Persistência, assim, né? Acho que tem tempo para tudo. Eu falava, pô, deixa as coisas acontecerem. De um momento para cá, eu comecei a trazer isso, né? Infelizmente, eu perdi minha mãe em 2022, né? E eu tenho feito essas reflexões, assim, de coisas do passado e de coisas que eu construí ao longo desse tempo. Então, por exemplo, o sonho do carro, o sonho da casa própria, essas coisas, sabe? Que vem com o trabalho. É, eu conquistei, não porque, nossa, eu queria muito aquilo lá e tudo mais, mas eu
foram acontecendo, assim, sabe? Muito porque eu fui aprendendo a deixar as coisas fluírem. Então, eu acho que naquela época eu estava muito alvoroçada, assim, meu Deus, preciso, nossa, deixa estar, assim, vai fazendo o que você busca. Acho que é isso, assim, conselho para ficar tranquila, não ficar tão nervosa, não, ai, meu Deus do céu, tudo, ai, meu Deus, acabou o mundo. Ai, porque e agora, o que que eu vou fazer com isso? Eu tento lidar aí com isso muitas vezes na minha vida, sabe? Eu acho que quando eu era mais nova, que eu estava tentando entender essa vida, entrar nessa vida adulta, nossa, eu era muito um saco, assim. E eu acho que todo mundo, né? Mas, poxa, se eu pudesse, hoje, no alto dos meus 40 anos, voltar para a crise dos 18 e falar, amiga, fica tranquila aí, segura aí seu taco, vem coisa muito pior pela frente, calma, que você vai ter que aprender a, a ter paciência. É, É isso, sabe? é maturidade mesmo, né? Tem coisa, Isso, né, que vem com o tempo, né? Por mais que um jovem, lógico que a gente faz isso, né, com a nossa cabeça de hoje, né? Mas se a gente voltasse aos 20, aos 18, aos 15, aos 25, a gente provavelmente faria as mesmas coisas, porque é outro momento, é outra. é. Mas eu não me arrependo do que as coisas que eu fiz, viu? Não me arrependo, assim. Óbvio que tem coisas que você fala, poxa, poderia ter tomado um rumo tal, mas eu aprendi, né? Eu fiz aquilo para ter um aprendizado ali na frente. É isso mesmo. É, Não repito. a gente é construído pelas nossas histórias, né? Não tem outro jeito. E o tempo costuma nos acalmar. Isso é uma constante, né? É A gente isso, vai passando isso. pelas coisas e a gente vai aprendendo que as coisas passam, né? Então, aquilo que às vezes parecia que o mundo ia acabar, a gente já sabe que não acaba, né? Que dura um tempo, mas que passa. Então, a experiência vai, em alguma medida, facilitando, né? Em outras, complicando. É, A gente também começa a entender coisas que a gente não entendia e aí complica algumas coisas também, mas faz parte. uhum, Ao é contrário, exato. pode concluir, pode concluir. Ah, não, não, é só um adendo, assim, que eu acho que com a falta da minha mãe, eu tinha aquela coisa, nossa, eu poderia ter aproveitado outros momentos, não reclamando tanto de coisas bestas, né? E fazendo coisas mais com ela, né? A gente sempre tem essa coisa, né? Poxa, lá atrás, por mais que a gente fosse tão próximo, tão amigas e tão como era, como sempre foi, acho que a gente sempre poderia ter feito mais, né? Então a gente fica com aquela coisa, poxa, né? E é o aprendizado de vida, né? A gente tem que levar. A vida é isso, gente. A vida segue, pessoas entram e vão na nossa vida, trabalhos vêm e vão na nossa vida, escolhas também vão aparecer na nossa vida. A gente tem que tomar uma escolha ali, outra escolha aqui. E faz bem, assim, para a vida, porque é um processo, né? A gente filosofando aqui, falando de coisas clichês, né? Mas é verdade. Mas aqui é meio assim mesmo, né? A gente tem o direito de falar sobre qualquer coisa que a gente queira falar. Isso, eu mando um materialzinho muito humildezinho para quem vai participar aqui, e eu acho que isso está escrito várias vezes de formas diferentes. Vem aqui e fala o que você quiser falar, do jeito que você quiser falar, e eu vou te ouvir, porque isso aqui é sobre isso, sobre as pessoas Uhum. poderem expressar o que pensam. E, e a vida é isso, né? Só para não perder a oportunidade de falar mais uma coisa clichê, mas eu acho que eu tenho que falar, é sobre o que você disse de a gente ter feito mais, estar junto. É lógico que eu acho que isso é um sentimento que sempre vai acontecer. Mas uma coisa, das coisas clichê que eu posso dizer, assim, e eu aprendi, se você tem alguma coisa para dizer com uma pessoa que não é muito legal, aí você pensa bastante, tal, porque, né, nunca é bom você. Eu, pelo menos, não acho legal você, daqui a pouco, Sim. estragar o dia de alguém. Agora, se você tem alguma coisa legal para falar para alguém, fala, ponto, fala, fala. Encontrou na rua, vai lá e fala, ponto. Uhum. Te garanto, não vai fazer mal para você. Então, isso é uma coisa que eu aprendi na vida. Se eu tenho uma coisa legal para falar para uma pessoa, eu digo. Não importa quem é, para quem é, se eu conheço, se eu não conheço. Às vezes eu entro no Instagram na hora da pessoa e falo, pô, que negócio legal que você fez aí. A pessoa não sabe nem quem eu sou, mas azar. Eu falo, Mas agora, é.
e eu não gostar do teu trabalho, por exemplo, aí vai ser mais difícil eu entrar lá no teu Instagram e falar: "Poxa, que negócio", porque, sei lá, acho que já tem gente demais fazendo isso, eu deixo para E outro. é o que mais tem, né, na internet. É. Infelizmente, por isso que eu acho que a minha cota tem alguém fazendo. Não precisa, não precisa. E hoje em dia você entra em publicação de qualquer coisa, né? De Uhum. qualquer coisa. Aí você vai olhar e aí você fala, meu Deus, como é que esse assunto foi parar aí, né? Era, sei lá, era uma publicação sobre rosas brancas e, sei lá, virou uma briga nos comentários. Você não entende como que aquilo foi parar naquilo. Não, e não tem justificativa, só vai indo. Ai, gente, isso é bem cansativo. É, Mas que bom, Wesley, é exatamente esse pensamento que eu tenho. tentei fazer esse exercício assim. Vai lá e diz uma coisa boa para alguém, sei lá. É legal, garanto para vocês que é legal. Olha, aqui meu WhatsApp está aberto, a pizzaria mandou um cupom de desconto. Quarta-feira, é sacanagem. Maravilha. Vou mandar, se você mandar a pizza, aí eu faço a propaganda, inclusive. É, Cris, ao contrário, se a pequena Cris agora, ela pudesse vir para esse momento, o que ela te diria? Pequena Cris. É, Se ela olhasse para ti, Nossa, o que ela ia te falar? cara, chegar assim e falar, Cris, você tá aqui com a camisa do Corinthians lá em 93, 94 torcendo, mas tem muita coisa boa que te espera lá na frente pro Coringão, hein? Você vai ver o Ronaldo de perto, fenômeno, que tá aqui com 17 anos. Acho que essa parte de surpresa que eu tive quando comecei a trabalhar direto no Corinthians foi ápice, assim, sabe? Foi realmente falar, nossa, onde que eu estou trabalhando, gente? Pô, para quem é criança corintiana, ia ser muito legal. Bacana, bacana, bacana. Muito legal mesmo. Eu nem consigo imaginar como foi, né, encontrar assim alguém que a gente tenha tanta admiração. Uhum. É, Muito. E assim, hoje eu já acostumei mais, né? Porque quando a gente vê alguém com, nossa, meu Deus, né? Fica nessa euforia. Mas é gostoso sentir isso, né? É falar, nossa, eu me inseri num mundo que eu imaginava que era inacessível para mim, mas não, aconteceu, sabe? né, e lógico, é, eu não sou daquele tipo assim de fã que idolatra tal, mas eu tenho muita admiração por algumas pessoas assim que eu gostaria de apertar a mão, né? E o Ronaldo com certeza seria uma delas, né? Não porque jogou no Corinthians, também porque jogou no Corinthians, mas por toda a trajetória, né? Por tantas reviravoltas, por tanto, eu acho que é uma baita história, né? Eu acho que, enfim, seria uma das mãos que com Muito, certeza eu gostaria de ter tido a oportunidade de... com certeza. Cris, deixa eu fiz toda uma brincadeira em cima de uma história que nem é tão interessante, mas deixa eu contar, porque senão é sacanagem. Eu falei que ia contar, eu vou contar. Ah, é verdade. Senão é sacanagem. Nem é uma história, assim, mas é só porque eu lembrei na hora que a gente estava falando que eu acabo indo aqui no estádio do Grêmio, né? E meus amigos não fiquem, meus amigos gremistas não fiquem bravos comigo, né? Porque eu sou meio neutro aqui, né? Então eu perdi um pouco aquela coisa do dia a dia que a gente tem dos rivais, né? Cornetando, enchendo o saco, tal. Eu não tenho muito isso Uhum. aqui. Mas enfim, é, a última vez que eu fui lá na Arena do Grêmio, eu não fui na torcida do Corinthians. Eu falei com ela, não, eu vou na torcida do Grêmio, não tem problema, eu vou contigo, né? Só que eu comprei o ingresso. E aí foi eu, minha esposa e a tia dela, que é mais gremista do que ela. É aquela que pinta as unhas, assim, da cor do time, assim, bem maluca. Aham. Dona Ana. É uma senhora já, mas o Grêmio ganhou a Libertadores. Ela foi lá, recebeu o time, aquelas. E História, tem história. fiz, eu comprei os ingressos embaixo da torcida do Corinthians, no estádio. Porque eu falei, tudo bem, eu não vou ficar na torcida, mas eu vou ficar perto da minha torcida. E a torcida do Corinthians se conhece, né?
cantou o jogo inteiro, e elas me xingaram o jogo inteiro, porque elas não estavam ouvindo a torcida do Grêmio, não sei o que lá, e eu olhava para elas e falava, mas, gente, tem 3.000 corintianos ali e tem 30.000 de vocês, é só vocês cantarem, não precisa ficar ouvindo, né? E elas ficaram muito bravas, e até hoje elas dizem que nunca mais vão deixar eu comprar ingresso por causa disso. E, e por que eu lembrei dessa história? Porque, mais uma vez, é uma bobagem, é uma brincadeira de um ser de 40 e tantos anos, mas assim, é que mostra como o corintiano é, né? Eu não ia ficar lá na nossa torcida, mas eu quis ficar perto só para poder ouvir a torcida cantar, porque eu tenho 2 oportunidades no ano, normalmente, de fazer isso, então eu quis ficar perto lá, parece uma bobagem, mas enfim, e elas ficaram muito bravas. Mas eu Ah, tem que ser. bravo com a torcida deles. Foi o que eu disse. Vocês estavam em muito maior número, era só cantar e vocês nem iam. E quanto que foi o jogo? Ah, essa parte não foi legal, porque a gente perdeu o jogo. A gente perdeu. Aí, tá vendo? Pelo menos ganharam o jogo elas, né? De um modo geral, com o Grêmio eu não dou muita sorte aqui, não, assim, de um modo geral. Com o Inter eu dou mais sorte, mas com o Grêmio a gente não dá muita sorte no modo geral, assim, né? Mas ano passado a gente acabou meio que tirando o título deles, assim, né? Entre o jogo da Arena e o daqui, porque aqui eu acho Foi um jogão aí. eu acho que foi 1-0 pro Corinthians aqui, gol do Romero. Uhum. Não fui, mas foi 1-0 gol do Romero. Jogão assim, né? A gente ganhou a lá Corinthians. Daquele jeito. Então eles também ficaram meio bravos por causa dessa situação. Mas eu tenho uma relação muito cordial, assim, principalmente com o pessoal fala, aqui no Sul você torce para quem? Fala, cara, eu torço pro Corinthians. Aqui no inferno. Mas eu tenho uma relação cordial, assim, com o pessoal aqui. Lógico que um pouco menos com a torcida do Inter, mas é mais por parte deles o problema do que da minha, né? É, Porque tem toda uma história, né? tem Mas rivalidade. como eu sou casado com uma gremista, a gente tem um acordo de paz, vamos dizer assim, né? Desde que um ou outro não esteja envolvido, a gente tenta não se envolver assim, torcer contra, pelo menos, né? Cris, aqui sempre mais quando a gente está encaminhando para o fim, e não que a gente esteja encerrando, mas a gente começa a encaminhar, que nós estamos a 1h15 aqui, eu faço uma brincadeira com meus convidados de trocar um pouquinho de lugar. E aí eu te dou a palavra para, se caso você queira fazer uma pergunta, você fique à vontade. Como tudo nesse nosso programa não é combinado, então você que lute aí. Vai no improviso, gente. Não, eu queria saber do Wesley, que me recebeu super bem aqui. Inclusive, aproveitar para agradecer mais uma vez a oportunidade aqui de falar um pouquinho mais da minha vida. Mas saber um pouquinho mais de tu, Wesley, corintiano que mora no Rio Grande do Sul desde 2005, né? Faz tempo aí já. Eu vou trazer mais para o Corinthians, hein? Primeiro de tudo, você nasceu onde aqui em São Paulo e qual o seu maior jogo do Corinthians que você amou assistir em estádio? A segunda pergunta é difícil, vou ter que dar uma pensada, mas o, eu nasci na Vila Formosa. O primeiro KZL. foi na Vila. Eu só morei na Zona Leste, na Vila Formosa. E depois nós mudamos ali para Itaquera, no São Paulo, só para o pessoal entender, assim, tem os bairros, né? E dentro do bairro vai tendo sub-bairros, assim, né? Então Itaquera é gigante, eu morei perto do Parque do Carmo ali. sei. Então eu morei a maior parte da minha vida ali. Hoje meus pais moram entre o Carrão e o Tatuapé ali, eu acho que é 10 minutinhos do Parque São Jorge. Inclusive, da última vez que eu Uhum. fui a São Paulo, eu fui lá no Parque São Jorge visitar. Tal. Então, minha vida toda é na Zona Leste. O último lugar que eu trabalhei em São Paulo era na Casa Verde. Então, eu ia todo jogo de semana no Pacaembu, eu ia porque era da Casa Verde no Pacaembu, ali era, sei lá, meia hora de carro. Então, todos os jogos, às quartas-feiras, terças-feiras, eu ia.
Então, foi uma época assim que eu fortaleci muito assim a relação de estádio, porque lógico, Corinthians sempre foi, meu avô era corintiano e foi meio ele que me passou isso. Meu pai é São Paulino, inclusive, e ele tentou. E talvez assim cara, tem tanto jogo assim em estádio, tem uns doído assim. Engraçado como a gente tem uma memória para dor, né? Porque quando você falou de jogo, eu lembrei do pior rápido, rápido. Pois é, cara, Eu é lembro osso isso aí, né? rápido, 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 rápido. Eu estava no estádio naquele pênalti que o Marcelinho perdeu contra o Palmeiras na Libertadores. Aquele fácil, eu lembro do pior. Fiquei uns 10 minutos, eu lembro até hoje, fiquei 10 minutos assim, nessa posição, até voltar para a vida. Assim, então, facilmente, esse foi o pior. Agora, o melhor, poxa vida, qual foi o melhor? Talvez um que, na verdade, a gente empatou o jogo e não levou. Porque talvez Hum. naquele momento foi o momento que, inclusive, eu acho que meu pai desistiu. Porque ele me levava para assistir jogo de São Paulo, inclusive, no estádio. Ele foi insistente, então. E todo pai, e deveria ser mesmo, tá tudo certo, né? Não tem problema nenhum. Só que eu fui ver um jogo Corinthians e São Paulo e o Corinthians precisava ganhar para passar. Não lembro exatamente do contexto, era pequeno. Mas o primeiro tempo acho que terminou 3-0 para o São Paulo. E durante o jogo, o Corinthians empatou 3-3. E foi desqualificado igual, foi desclassificado igual. Mas a torcida comemorava mais que a do São Paulo. Pelo aguerrimento, pelo tentar, né? Uhum. E aí eu acho que, pelo menos na minha cabeça, que talvez a gente às vezes cria algumas memórias, mas na minha cabeça, para mim, é aquele momento que é tipo assim, não, é aquilo ali. Não adianta, não é aquilo ali. Ó. Os caras estão mais felizes até quando perde do que vocês quando ganham. Aquilo ali, eu sou aquilo ali. Então, talvez assim, vamos dizer, simbolicamente, talvez seja esse, mas tem nossa, muitos jogos bons assim e legais que eu vi no estádio. É, pode ser uma bobagem, mas o último, por exemplo, que eu fui no estádio foi o ano passado, que eu te disse, eu fui uma vez só na Arena, porque toda vez que eu vou para São Paulo acontece alguma coisa, no calhar, é tudo muito rápido e tal. Uhum. Uma vez eu falei, eu vou, porque eu fico uma semana, e às vezes, naquela semana não tem o jogo é fora, não sei o que e tal. E aí, dessa vez, eu fiz em função dele. Eu falei, não, vou comprar passagem para chegar quando tiver jogo tal. Fiz toda uma mão, comprei ingresso antes tal. E eu fui na abertura do Campeonato Paulista, Corinthians e Água Santa. Uhum. Assim, mas era o jogo de abertura tal, e foi numa terça ou quarta tarde, assim, chovendo. À tarde não, né? 7 horas da noite, assim. E meio chovendo tal. Até eu levei minha esposa, né? Primeira vez também. Eu falei, pena, você não vai ver um estádio tão cheio assim, né? Porque, poxa, primeiro jogo do ano, né? Esse clima Uhum. chovendo, 7 horas da noite, São Paulo é complicado e tal. E daqui a pouco, 38 mil pessoas. Né? E assim, foi muito bacana, inclusive para ela, que é gremista, ela curtiu, ela achou muito legal. Assim, eu falei, você vê, isso aqui é um jogo Corinthians e Água Santa, numa terça-feira, né? É Então, isso. foi um jogo diferente. Eu cheguei sei lá, 3 horas antes do jogo. Sentei, fiquei. Eu curti mesmo, assim. Foi uma Uhum. experiência diferente das outras que eu tinha tido no Pacaembu. Mas, enfim, assisti muito jogo de Copa São Paulo, que foi muito legal, por exemplo, no Pacaembu. Eu lembro, tenho memória Ah, de era muito gostoso, né? Copa São Paulo, tem memória de um jogo Corinthians e Bahia, eu acho que era a Copa do Brasil, que choveu granizo. E eu lembro que a gente ficava correndo de um lado para o outro. Assim, enfim, tem muita memória legal assim, de estádio de futebol. Assim, sou muito grato assim, por tudo que o estádio de futebol me traz de memória. Assim. Passei grandes momentos mesmo. Acho que Ai, que legal. das melhores coisas. É, E a torcida do Corinthians é única justamente por isso, né? A gente traz memórias de um jogo que a gente nem ganhou, foi desclassificado, mas fica
Não tem como. E às vezes eu até tento explicar isso, mas eu sei que é difícil entender, né? Porque realmente, para mim, vai meio além disso, assim. Tanto é que eu assisto Uhum. praticamente todo, não vou dizer todo, porque às vezes, mas é muitas vezes. Eu assisto, e às vezes tá lá em 10º lugar, mas tá lá o estádio cheio, as pessoas ali, Isso. as pessoas estão acompanhando, porque realmente, e talvez, Cris, até para quem está aí em São Paulo, entender um pouco, quando a gente sai do nosso lugar, isso em alguma medida reforça. Até as pessoas que Uhum. convivem comigo no dia a dia, acho que nem sabem muito disso, né? Porque acaba não falando muito de futebol aqui no dia a dia, né? Sempre que eu falo isso no podcast, minha mulher fala que é mentira. Porque em casa eu falo muito de futebol, mas lá fora eu não falo. Mas quando a gente está longe, o nosso time acaba sendo um elo de ligação com o nosso lugar. Então, se é que isso é possível, essa relação reforça, né? Porque quando o Corinthians joga e eu vou lá pôr na TV, aquilo não é só o meu time, me liga com a minha história, com da onde eu vim, com esses momentos no estádio, com o meu tio que me levava no estádio, com o meu avô que era corintiano, e eu estando longe, isso me liga, não quero ter audácia de dizer que liga mais do que com quem está aí, porque, né, isso cada um sabe a proporção, mas reforçou, assim, esse sentimento, eu estando Sim. longe, é, essa ligação com muito mais coisa até se reforça mesmo. É a Mas memória, né? é, É, é isso mesmo, é uma coisa. transporta a gente para um lugar que, sei lá, é muita ligação. Eu também sou assim, viu? Eu me apego muito às coisas, os detalhes do passado, eu fico, poxa, isso daqui me remete a isso. Se eu certamente, se morasse fora de São Paulo, não acompanhasse o Corinthians como eu acompanho hoje, teria o mesmo sentimento. É um pedacinho da gente que está por ali e a gente tem essa identificação. Eu tenho isso com algumas coisas, mas como o Corinthians é tão grande, está toda hora na TV, então é uma coisa que está sempre realmente nos lembrando da onde Uhum. veio, tal, Então, desses momentos assim. É bacana assim ter essa ligação. E até por isso assim, fico muito feliz de ter te recebido aqui, de você ter topado, né? Eu sempre agradeço a quem topa vir aqui, porque é lógico, você já está um pouquinho mais acostumada, né? Às vezes tem gente que vem aqui que nunca participou, né? E, e é um voto de confiança, né? Porque a pessoa vai se expor aqui um pouquinho, né? Eu digo que a gente conversa aqui, fica aí pro resto da vida, então é sempre uma uhum. confiança vir aqui dividir um pouquinho da história. Eu espero que você tenha curtido. E eu quero te dar o tempo que você quiser agora para falar sobre o que você quiser, divulgar o que você quiser, fica à vontade. Depois você me passa todos os links que você quiser para estar aqui na descrição, mas enfim, usa o tempo, o quanto e no que você quiser aí, Cris. Ô, Wesley, obrigada. Nossa, eu amei a conversa. Foi bem legal, bem gostosa, fluida. É isso, bate-papo gostoso, vai que vai. Só falta cerveja aqui para a gente ir bebericando. Eu sou cervejeira também, gente, é isso. Bom, agradecer demais esse espaço, essa oportunidade de poder contar um pouquinho mais sobre a minha história, né? Um pouquinho mais sobre a minha vida pessoal também. Talvez a galera não sabe de onde eu venho, o que que eu já fiz, né? E é isso, é sempre bom. É, e é isso, gente. Se eu puder deixar aqui um espacinho, me sigam aí nas redes sociais, é Cris Lima CL, Cris Lima com CH, né? Então, Cris Lima CL, CL de Cris Lima, né? Porque já tinha outra Cris Lima, né? Enfim, mas aí deixa assim mesmo. É, no TikTok também, o meu é Cris Lima e é só Cris Lima mesmo. Acompanhei nas redes sociais, os dia a dia dos jogos do Corinthians, sempre trago alguma coisa de bastidor também, falando um pouquinho de Corinthians, falando, quem quiser escutar mais, se você se identificou com a minha voz e gostou do meu papo, acessa lá, dá aquele like legal. E siga aí minha produtora também, Achar Produções. É, estamos aí disponível, trabalhos, gente, como locução, produção de vídeo, audiovisual, faço vídeo institucional, e ó, tem vídeo de animação, tudo que vocês quiserem para divulgar na rede social também, também faço. Aqui eu faço muita coisa, gente, já trabalhei com tanta coisa, de verdade, não paro nunca.
Inclusive, não sei se eu volto a trabalhar ainda hoje, mas não sei, talvez eu deixe para amanhã. Mas é isso, gente. Obrigada, foi muito bom participar. E pode me chamar mais vezes, viu? Adorei, Wesley. Parabéns pelo seu trabalho aí também. E desejo muita sorte, sucesso, que você conquiste aí tudo que você almeja. Você é um cara gente boa demais. Ah, Cris, sem palavras. Eu só tenho a agradecer aí pela tua disponibilidade. Antes de me despedir de você, eu não posso esquecer, porque a gente, a gente faz isso aqui porque gosta mesmo, e às vezes eu até esqueço de fazer o que eu vou fazer aqui, que é pedir para quem chegou até aqui e viu o vídeo inteiro, 1h30 de vídeo, então eu vou assumir que você curtiu o papo, porque a não ser que você tenha uma estranha amor à dor e tenha ficado aqui 1h30 sofrendo, que, né, não faria muito sentido. Não faz sentido, gente, não. De curtir o vídeo, de seguir o canal, de fazer essas coisas que mantêm a gente vivo e que faz chegar em mais pessoas. E como a gente disse lá atrás, faz o trabalho ter um propósito, que é chegar em outras pessoas, fazer outras pessoas verem um conteúdo aí, daqui a pouco achar algum sentido nele. Cris, mais uma vez, muito obrigado por ter topado, por ter dividido um pouquinho do teu tempo aí com a gente, pelo teu trabalho, que é muito legal. Realmente, assim, desde a primeira vez que eu vi, me chamou a atenção, falei, cara, é muito bacana, porque você é uma mulher, está fazendo um trabalho que preponderantemente estava ocupado por homens, mas mais do que isso, porque você faz bem, é muito bom. Pô, Então, obrigada. parabéns, porque Pô, obrigada. a gente vive um momento onde a gente busca a representatividade, mas às vezes muitas pessoas encaram isso como um favor ou uma obrigação, e não Uhum. é. Você é muito competente, você faz muito bem. Então, eu queria te dizer isso, assim, parabéns de verdade pelo teu trabalho. E que bom que você faz muito bem, e é uma mulher que aí pode representar e levar essa bandeira ainda mais longe, que é tão importante. Aí eu fico realmente muito feliz de poder te ter aqui para levar o teu trabalho ainda um pouquinho mais. Ai, que legal, que demais, Wesley. Obrigada pelas suas palavras. Nossa, muito bom mesmo. Fico muito feliz, muito honrada também. Eu sempre falo, não é fácil, né? Você chegar onde a gente chega, tem todo um processo ali, mas posso dizer que eu curto todo esse processo que foi feito, tenho curtido cada vez mais. Se hoje eu faço bem o que eu faço, é porque eu também, enfim, tive um grande aprendizado de vida, de estágios, de tudo. E quem me segue no Instagram sabe, pode mandar mensagem lá que sempre que eu estou podendo, eu estou respondendo, mande seu feedback e tudo mais, a gente troca ideia, e é isso que se faz. E eu estou aqui para aprender cada vez mais. Isso tem coisa nova chegando, a gente quer fazer diferente, e é isso. Eu estou muito feliz, muito obrigada pelas suas palavras. Me encorajam mais ainda para eu buscar novos horizontes, novos caminhos, e sempre com o Coringão junto, que é nós. E se você que está aí do outro lado curtiu, se por algum instante te fez rir, ou te fez pensar, ou mesmo fez passar teu tempo e você nem percebeu que isso aconteceu, volta a semana que vem. E você voltando, mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Muito obrigado, se cuide, fique bem, ótima semana e até mais.